Salve meus amigos, minhas amigas, aqui Renato Rizzi, canal aqui da Loja Rizzi, sejam muito bem-vindos e hoje o nosso vídeo vai ser referente às fritas cerâmicas. Hoje nós vamos falar aqui tudo sobre as fritas cerâmicas, qual frita melhor para se utilizar na composição de corantes inorgânicos, como que elas vão se comportar com relação às temperaturas. Enfim, qual é o tipo de frita cerâmica certa para que a gente possa utilizar na nossa composição, no nosso vidrado, na nossa tinta, no nosso esmalte cerâmico. Então, se você quer saber, quer ter detalhes sobre esse assunto, fica no vídeo. Depois da vinheta a gente vai falar tudo sobre isso para vocês. E tem mais! No final do vídeo vai ter uma surpresa para vocês, então fica até o final do vídeo, porque vai estar bem legal. Bom, pessoal, bora lá para o vídeo então, e esse vídeo que nós vamos oferecer para vocês é um vídeo bem técnico, é um vídeo mostrando aí a influência das fritas cerâmicas disponíveis aqui na Loja Rizzi e quais seriam as reações que essas fritas teriam com a introdução dos pigmentos inorgânicos em sua composição. Como esses pigmentos vão reagir com relação ao seu fator de coloração em cada tipo de frita. Lembrando que cada frita cerâmica é composta por elementos químicos que foram fundidos anteriormente para a formação da frita. Então, frita cerâmica ou vidrado fritado nada mais é do que uma composição de elementos químicos que foram levados em alta temperatura para que fossem fundidos esses elementos e formado a frita cerâmica no seu resfriamento. E a frita cerâmica é aquela camada vítrea, onde a gente aplica, né, sobre a cerâmica e volta ela em temperatura para fazer todo aquele amolecimento e formação da fase vítrea, né? Dentro dessa nossa ideia de trabalho, a gente está querendo utilizar algumas fritas que a Rizzi oferece aqui ao mercado, e essas fritas aqui serão essas. A gente vai colocar aqui então ES621, que é uma frita incolor, né, transparente, que tem na sua composição como radicais o sódio, o potássio, o cálcio, o bário, o boro, a alumina e a sílica, tá? Uma outra frita é a ATP 18/1, que é uma frita alcalina, né, de lítio transparente, que tem na sua composição o lítio, o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, a alumina, o boro e a sílica. A terceira frita será a ES002, que é também uma frita moída alcalina transparente, que possui o sódio, o boro e a sílica apenas como elementos químicos. A ES096, que é a nossa frita moída alcalina transparente, que tem dentro das suas composições o sódio, o cálcio, a alumina, o boro e a sílica. Aí nós vamos para a nossa ES3134, que também é uma frita moída alcalina transparente, que tem na sua composição o sódio, cálcio, alumina, boro e sílica. Aí nós vamos para uma frita branca, que é a nossa ES337, que tem em sua composição o sódio, cálcio, o zinco, o boro, alumina, sílica e zircônio. E também vamos incluir nesse projeto o nosso esmalte, que não é uma frita, é o nosso vidrado cru, que é um esmalte de alta temperatura, que é o nosso ET6. Esse esmalte ele é composto por alguns elementos, tá?
que eu vou deixar aqui também nas descrições, porém ele é proveniente das matérias-primas que a gente tem no mercado, como disse, o feldspato, o quartzo, o zinco, a dolomita. Esses são os elementos que a gente obtém e que a gente faz as nossas composições. Então a gente tem duas divisões, os vidrados crus e os vidrados fritados. Quando a gente fala de vidrados fritados, é onde a gente está usando as fritas como base. E os vidrados crus são baseados nas composições dessas matérias-primas. E nós temos a terceira categoria, que são os vidrados híbridos, que nada mais são do que a mistura entre os vidrados fritados e os vidrados crus. Então, eu gosto muito, inclusive, de trabalhar com esse tipo de material, com os vidrados híbridos, porque dentro de um entendimento de queima, de temperatura, a gente vai conseguir elaborar uma boa composição, tá? Para que tenha um bom desenvolvimento de superfície, que possa evoluir tanto a coloração proveniente dos pigmentos inorgânicos ou dos óxidos minerais. Enfim, a gente vai resolver e acertar as soluções de desenvolvimento de cor montando as composições. Então, nada mais certo do que a gente entender já no começo o que são as fritas cerâmicas, cada uma delas. E nesse primeiro vídeo que a gente vai postar, a gente vai fazer isso misturando essas fritas em composição com os pigmentos inorgânicos. Então vamos deixar aqui qual vai ser a nossa receitinha para começar isso. Bom, pessoal, e antes de eu mostrar para vocês a receitinha, nós vamos apresentar também os corantes inorgânicos que nós vamos utilizar em composição a estas fritas, tá? No caso, a gente vai utilizar um corante azul celeste, que é o nosso RZ130. Ele é um corante que tem como elementos químicos o zircônio e o vanádio. Nós vamos usar um corante amarelo, que é o nosso RA700, que em suas composições existem como radicais o cádmio, selênio e zircônio. O nosso corante vermelho, que é o nosso JS105C, que também tem em seus radicais o cádmio, o selênio e o zircônio. E o nosso corante lilás, que é o nosso RL815, que também é um corante de cádmio, selênio e zircônio. Inclusive esse corante é um corante novo, que nós estamos ajustando já para poder disponibilizar aí na nossa plataforma. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links, tá, desses pigmentos inorgânicos que a gente tem disponível. Então, bora lá. Dentro da nossa composição, a gente vai seguir lá uma regrinha que inclusive já foi falado em vídeos anteriores. Se você não assistiu, vai também estar aí no link das descrições, os nossos vídeos anteriores falando sobre as composições, sobre todo o preparo dos esmaltes e das fritas, enfim. Se você não assistiu, dá uma navegadinha aí no nosso canal que tem bastante coisa muito legal, tá? Então a gente vai seguir lá a nossa densidade de 1,43 gramas por centímetro cúbico, que representa as 51 partes de material líquido e 49% de material sólido. A gente vai utilizar as composições para preparo de 50 gramas, tá? E no caso aqui eu vou colocar um veículo que eu costumo usar aqui já para o preparo das nossas tintas empastadas, tá? Porém, esse é um material que a gente não comercializa, mas eu vou deixar a dica de você substituir pelo nosso VR001, que é o nosso veículo hidrossolúvel, tá? Eu estou usando 15,3%, água eu estou usando 35,7%, a frita ela entra com 39,2%, o caolin 3,43%, bentonita 0,49% e corante 5,88%. Então, fazendo aqui os cálculos para 50 gramas, baseado nesta composição, vou deixar aqui em valores em gramas para que a gente comece a fazer as nossas pesagens.
E como que a gente vai fazer essas pesagens? A gente vai fazer as alterações, né? Nós vamos usar todas as fritas que nós mencionamos e para cada frita nós vamos utilizar todos os outros corantes que nós mencionamos. Então, para cada frita a gente vai ter os 4 tipos de corantes, onde a gente vai avaliar realmente qual o melhor desenvolvimento, né? Qual a melhor estabilidade na composição relacionada frita a corante. Perfeito, pessoal? Então, vamos começar as pesagens, vamos começar aí as metodologias de preparo, e aí a gente vai voltar aí para explicar para vocês o próximo passo. E é isso aí, pessoal. De volta aqui, como um passe de mágica, muito rápido, né? Fizemos todas essas provas, mas não foi rápido, não. Demorou mais ou menos uns 2 dias para eu poder fazer todas essas pastas, né? Todas essas tintas, essas amostras. Mas devagarinho a gente vai fazendo e vai organizando, né? Nos vídeos sempre é acelerado, é rápido e funciona. E isso é feito para que vocês possam ter realmente a identificação de todos os resultados, saber melhor como compor, saber que existe todo esse procedimento para poder ser feito um desenvolvimento de um esmalte, de uma frita, enfim.
Mas tudo certo, nós conseguimos então 7 bases, 6 delas vidrados fritados, né, ou fritas cerâmicas, e uma delas um vidrado cru, que é o nosso esmalte, né, o ET6. E para isso a gente fez a coloração de todas essas amostras com 4 pigmentos inorgânicos, as 4 cores que a gente mencionou aí no vídeo. Então fizemos aí todas essas 28 cores para a gente já começar a fazer as aplicações. Bom, e para tudo isso, pessoal, anteriormente nós confeccionamos os corpos de prova que foram feitos com a nossa barbotina de porcelana. Quer dizer, a gente fez uma fundição, né, dessas peças. Na verdade, eu tenho alguns moldes de placas, então a gente fez essas placas e cortou nesses formatos onde a gente vai fazer as nossas aplicações. E eu dei apenas um acabamento nessas peças, não fiz o biscoito delas, porque por ser uma massa controlada, uma massa de porcelana já desenvolvida para a monoqueima, a gente já vai fazer a aplicação diretamente sobre ela e eu vou reproduzir em 2 provas. Cada tinta, cada amostra eu vou aplicar em 2 peças. Por quê? Porque nós vamos fazer 2 queimas. Nós vamos fazer uma queima a 1241 graus, cone 6, e vamos fazer uma queima a 1100 graus, cone 03. Aí dessa forma a gente também vai identificar os resultados não só dos pigmentos baseados em cada tipo de frita, mas como é a evolução das cores em função à temperatura. Então vai ser um resultado aí bem interessante para a gente poder fazer as nossas avaliações. E as aplicações nós vamos fazer com pincel de 3 a 4 demãos. Então segue aí o início aí das nossas aplicações. E é isso aí, pessoal. Finalizado aqui as nossas aplicações. Nós fizemos 56 aplicações, né? Porque a gente duplicou. Então eram 28 tintas. Eu fiz a aplicação em 2 provinhas, né? De cada tinta, para que a gente possa daí queimar em 2 temperaturas, né? E poder avaliar melhor isso aí. E a dica de aplicação, pessoal, no pincel, é uma coisa que eu costumo fazer, que eu também aprendi, é fazer 2 aplicações em cruz, né? Quer dizer, eu intercalo, né? Uma demão vertical, outra demão
horizontal. Dessa forma a gente espalha bem o esmalte e é a melhor forma que eu acredito para que a gente possa avaliar definitivamente cada resultado da frita, do esmalte ou da tinta, tá? Às vezes não é a tinta que não desenvolve, sim, às vezes é a má aplicação que não vai fazer desenvolver. Então é muito importante que a gente siga uma regra de aplicação para que a gente possa avaliar as tintas ou os esmaltes. Tá? Então isso é muito importante. A prática realmente da esmaltação, tanto com pincel, quanto por imersão, por aerografia, tem que ter uma certa prática, tá? Porque senão fica complicado e a gente não consegue evoluir muito bem os bons resultados. Eu vou mostrar para vocês um outro teste que eu fiz, tá? Inclusive nesses vídeos que vocês estão vendo. Este é um teste que eu também vou incluir de escorrimento. Na verdade, eu peso 6 gramas de tinta dentro desses papeizinhos, tá? Que eu fiz. Eu vou deixar essa tinta aí secar e depois eu vou colocá-las nesta plataforminha aí, também a gente confecciona aqui, que durante a queima vai nos mostrar o grau de escorrimento de cada frita cerâmica, tá? Então, como são 6 fritas, nesse caso eu não vou usar o nosso ET6, porque a temperatura que eu vou fazer a queima será 1100 graus, então eu vou aplicar as 6 fritas coloridas mesmo, nestas superfícies, né? E a gente vai avaliar depois o escorrimento. Então, é mais um detalhe importante de informação que a gente tem na hora de definir qual produto que a gente vai utilizar para compor o nosso esmalte ou a nossa tinta. Tá bom? Então, vamos agora para a queima. Eu vou colocar para queimar os testes. A primeira queima será a 1220 graus e a segunda queima a 1100 graus. E é isso aí, pessoal, mais um projeto encerrado. Estou bem satisfeito novamente com os resultados que a gente obteve, com essa proposta de querer conhecer mais sobre as fritas cerâmicas e o desenvolvimento dos pigmentos inorgânicos em cada tipo de frita. Então, esses resultados que saíram vai mostrar de forma bem clara o que acontece com os pigmentos em determinadas fritas. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente possa utilizar a frita correta para o melhor desenvolvimento, né? Para o melhor aproveitamento deste acordo, né, de frita e corante. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no nosso canal. Se gostou do vídeo até agora, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com os seus amigos, ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que vão estar aí no ar logo em breve. E dessa forma você ajuda a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Bora lá para ver os resultados desses ensaios. Eu vou começar a mostrar um pouquinho para vocês, explanando todos os testes, né, as queimas que foram feitas aqui em 1220 graus e a outra queima que foi feita a 1100 graus, tá? Geralmente as fritas cerâmicas, elas não precisam trabalhar diretamente em uma alta temperatura, até porque a fundamentação da frita é baixar o ponto de fusão. Então a gente tem uma frita que trabalha muito bem a 1100 graus, a 1050 graus, a 1000 graus, e cada frita vai explanar isso para vocês como característica individual.
Então a gente já tem que observar isso, qual é a frita mais fundente e a menos fundente. Então, já de cara, o teste que eu vou mostrar inicialmente é o teste que eu fiz de escorrimento, onde a gente pegou cada uma das fritas, né? A ES621, a 337, a 096, a 18/1, 3134, 002, tá? Eu vou deixar, inclusive, elas vão estar marcadinhas aí, para que vocês possam já de cara aí no vídeo observar como que elas se comportaram, né? Qual foi o fator de escorrimento. Dessa forma a gente já consegue analisar quais a gente tem que tomar cuidado e quais a gente pode usar tranquilamente, principalmente se for usar elas em maior temperatura, tá? No meu caso aqui, as duas que eu tranquilamente utilizaria nas duas condições de temperatura ou mais em alta temperatura seria a S621 e a S337. Seriam as duas fritas que eu usaria tranquilamente. As outras a gente já tomaria cuidado. Só que as outras podem promover situações de reação e de efeito, né? Formando algumas situações diferentes daquela proposta, né? Principalmente quando se trata de óxidos, né? Que elas vão poder reagir muito melhor e proporcionar aí um desenvolvimento bem mais bacana e bem mais interessante com óxidos, que pode ser inclusive uma sugestão para um próximo vídeo. Se você achar legal, deixa aqui no comentário. Se você acha legal a sugestão de a gente fazer um vídeo como esse, trocando os corantes pelos óxidos. Beleza? Então vamos lá. E aí a gente explanando então agora com relação ao que aconteceu na faixa de 1220 graus com todas as cores. Se a gente vê toda a linha da cor vermelha, a gente já vai notar já de cara uma grande diferença de coloração em praticamente todas, né? O que mais se comportou igual aqui seriam os dois esmaltes, né? Tanto o esmalte que eu falo que é o meu vidrado cru e o meu vidrado fritado, o meu ET6 e o meu ES621. São os mais interessantes para se trabalhar em alta temperatura. Se vocês observarem bem, eu dando um foco aqui, vocês percebem que ainda o ES621 ele tem alguns fervilhados, né? São fervilhadinhos de excesso de temperatura, enquanto aqui já no ET6 você já não vê esse fervilhado, tá? E isso você vai encontrar em outras cores também, como eu vou estar mostrando aí. Esse fervilhado no ES621. Por quê? Porque já é uma temperatura acima do limite de uma frita cerâmica, mas não quer dizer que ela não vai funcionar. Ela vai funcionar, porém, pode ser que venha com esses micro fervilhadinhos. Nós costumamos chamar esses fervilhadinhos de sintoma de casca de laranja. Então, quando a gente vê alguma situação desse tipo, é porque realmente excedeu a temperatura. Então, aí é importante a gente tentar controlar essa temperatura de queima para que a gente possa ter um bom resultado dos esmaltes, tá? Falando de um esmalte que eu gosto muito, que é um esmalte de cobertura, que realmente vai desenvolver o corante e principalmente desenvolveu bem essas cores, com exceção o vermelho, é o nosso esmalte branco, né? Nossa frita branca ES337. Vocês podem avaliar aí, né, a cobertura que ela deu, o desenvolvimento da cor do azul, do amarelo, do próprio lilás. Porém, o vermelho ele ficou um rosado, né? Não ficou um vermelho intenso. Mas essa é a característica desse esmalte e algum dos elementos que existem dentro desse esmalte está estragando o desenvolvimento da cor, que com certeza, no caso, está sendo o zircônio. Mas ele está favorecendo o azul, o amarelo e o lilás, baixando um pouquinho a intensidade da cor, mas dando cobertura. Todos eles, na verdade, estão seguindo essa mesma orientação. Importante saber que dá para a gente poder compor, né, esse esmalte branco, misturar ele com os transparentes.
em uma porcentagem, para que a gente traga um pouco de cobertura e que a gente consiga também desenvolver a cor pelo transparente. Uma outra situação que eu acho que é interessante a gente mostrar, principalmente uma situação quando a gente fala de usar um material de alta temperatura em baixa. Se a gente verificar que a queima, agora aqui a 1100 graus, a gente verifica que a maioria dos esmaltes ficaram praticamente iguais com relação às cores da queima de alta temperatura. Modificou muito pouco, com exceção o lilás, que teve um desenvolvimento um pouco melhor em baixa temperatura do que em alta, mas o restante praticamente tudo igual. O que a gente nota que alguns vidrados, principalmente o 0,96, ele craquela em baixa temperatura, porém em alta ele já não faz esse craquelamento. Esta é uma característica desse vidrado em baixa temperatura, então a gente tem que tomar cuidado com ele. Além dele, um outro que pode vir a craquelar é o 3134, que também apresenta um certo craquelamento em baixa temperatura. Então a gente tem que tomar cuidado com o craquelamento, tá, pessoal? Uma outra situação interessante que a gente pode avaliar seria do ET6, né? O ET6 queimado a 1100 graus e o ET6 queimado a 1220. Você vê que o aspecto rústico dele, né, a 1100 graus, é formado por conta da falta de temperatura. Então é muito importante a gente entender a falta de temperatura, o que ela promove no esmalte. Dessa forma a gente vai saber quando precisa uma correção, usando uma frita ou um fundente para baixar ponto de fusão ou tentar elevar a temperatura para que possa o esmalte ser desenvolvido corretamente. Então, a minha conclusão sobre todos esses ensaios é que eu realmente utilizaria, tanto para baixa como alta temperatura, o meu 621, sem dúvida nenhuma. O S621 seria a frita que melhor se comportou. E para melhorar a história, não usaria ela sozinha, usaria ela com 20% da minha ES337, em uma composição específica, para ajudar um pouquinho da cobertura e a gente tentar tirar essas manchas, porque praticamente as manchas vieram em todas as provas, quase, né? Por melhor que a gente tenha aplicado em cruz, 4 demãos, é uma característica, né, que algumas fritas, por serem translúcidas, vão apresentar no resultado final do esmalte, tá? Outras que você vê que realmente parece que faltou esmalte, não é que faltou esmalte, realmente é a característica da frita não desenvolver corretamente um pigmento inorgânico. Então não é uma frita que trabalha-se muito bem com corantes. Pode ser que ela trabalhe muito bem com óxidos. Porém, tem gente que gosta desse tipo de reação, gosta desse tipo de efeito, tá? Para uma peça. A pessoa não vai querer uma cor sólida, uniforme, bacana em um projeto. Ela vai querer uma cor mesclada, né, com manchas e às vezes até com alguma modificação de tonalidade. Então isso é muito importante a gente avaliar quando a gente está fazendo estes ensaios, tá? Mas do mais, eu gostei bastante dos resultados, tá? Eles ficaram bem bacanas, principalmente no ET6 e no 621. O ET6 é um esmalte, né, confeccionado e desenvolvido aqui por nós, né? Já está na nossa família há mais de 50 anos. É uma composição que a gente desenvolveu, meu pai desenvolveu lá na década de 70. Então a gente evoluiu esse esmalte, né, que é um vidrado cru, e ele vem se tornando um esmalte muito usual aí para alta temperatura. E uma das riquezas desse esmalte é o zinco que a gente tem adicionado na sua composição, que vai promover um brilho, vai promover uma situação em alta temperatura e de reação, tanto em pigmentos quanto em óxidos, que vale a pena conferir, tá? Mas vocês podem ver que todos os ensaios com o ET6 em alta temperatura ficaram ótimos. O desenvolvimento do ET6 com corantes inorgânicos ficou perfeito. Então, pode também usar, quem vai trabalhar a alta temperatura acima de 1220 graus, escolha o ET6,
tá? Como base, porque aqui nos meus ensaios ficaram perfeitos, tá? E isso porque nós queimamos a 1220 graus. Perfeito, pessoal? E é importante, como sempre eu falo em todos os vídeos, você que ainda não conhece muito bem dessa história, façam os seus testes, façam as suas análises, tentem pegar esse conteúdo e fazerem uma reprodução aí no ateliê de vocês, dentro das suas condições, do seu tipo de queima, do seu tipo de argila, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar resultados fantásticos para a elaboração de vidrados especiais. Pessoal, como eu falei para vocês ficarem até o final, quem ficou até o final, eu só vou agradecer. Espero que tenha gostado do vídeo. Se tiver dúvidas ainda, por favor, deixa no comentário. Provavelmente eu devo ter esquecido de falar qualquer coisa, então me deixa na lembrança aqui que eu vou ter o maior prazer de poder te responder, tá? E para você que ficou até aqui, por que não aquele cupom de desconto, né? Então, vai ter um cupomzinho de desconto para vocês fazerem as compras através do site da loja Rise, e esse cupom vai chamar FRITA. Maravilha? Você usando esse cupom lá no nosso site, você vai ter um desconto de 10% sobre qualquer produto da nossa plataforma. Esse cupom vai ser válido até o último dia do ano de 2025 e vale apenas uma compra por cliente. Maravilha, pessoal? Espero que tenham gostado, aproveitem, e esse trabalho está aqui na nossa loja, na cidade de Cunha. O dia que vocês vierem aqui nos visitar, me chamem que eu vou apresentá-los pessoalmente a vocês. Tchau, fui! Aquela superfície vítrea, aquela superfície Ah, vai